Meus superalunos, minhas superalunas, no episódio Facção Criminosa, a invasão de Aracaju, nós iremos desvendar o plano de ampliação dos negócios de perigosos bandidos que estariam buscando a expansão de sua área de atuação, seguindo em direção aos estados do Nordeste do país, e que teriam imaginado começar a expansão por Sergipe, segundo eles, porque teriam mais facilidade. Mas será mesmo? E nós vamos aproveitar essa história para aprender a diferenciar o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, e o crime de organização criminosa, disposto na Lei 2.850 de 2013. Você sabia que existe diferença entre eles e que nós não podemos utilizar os termos associação criminosa e organização criminosa aleatoriamente como se fossem sinônimos? E além disso, nós visitaremos outros tipos penais, como o crime de furto, com emprego de explosivos, conforme se vê no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. E também o tráfico internacional de armas de fogo, nos termos do artigo 18 da 10.826 de 2003. Porém, para te empolgar, para você ver que precisa assistir o episódio de hoje até o final, o professor Santiago já começa a aula dizendo assim: meus alunos, a partir de hoje, vocês estão proibidos de usar as expressões quadrilha ou bando. Como, professor? Como assim? Isso mesmo. No decorrer da aula de hoje, vocês irão entender o porquê de ser um erro gravíssimo para nós da área penal continuarmos a utilizar os termos quadrilha ou bando. Bom, agora, como eu sei que os meus superalunos não se inscrevem aqui no canal apenas para estudar direito penal, meus alunos aqui buscam também se divertir com atividades lúdicas e com os casos malucos que só o professor Santiago tem coragem de inventar. Vocês já podem se preparar, porque a nossa sessão de estudos de hoje está repleta de histórias empolgantes, reviravoltas inesperadas e sempre, obviamente, com um desfecho inacreditável. E como nós já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e também ativem o sininho e as notificações, para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E não mudem de canal, meus alunos, porque o nosso novo episódio começa já, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Para quem ainda tem a ilusão de que as grandes organizações criminosas estão situadas nas casas pobres das favelas, dos morros, das palafitas da periferia dos grandes aglomerados urbanos, já saibam que nossa história, muito pelo contrário, teve início em um requintado e moderníssimo edifício situado no coração financeiro do país. Lá, em uma reunião com transmissão simultânea via internet, através de uma plataforma acessível apenas através da Deep Web, utilizada principalmente pelo crime organizado, por ser exclusiva e indetectável pelas autoridades, haja vista ela estar conectada a servidores instalados em países sem qualquer tipo de acordo de cooperação policial internacional e, portanto, estando fora do alcance do aparato judicial do país. Essa facção criminosa, com sede em Zurique, tem seus tentáculos e negócios espalhados por subsidiárias em todo o mundo, desde Miami e Dubai, passando por Barcelona, Londres, Rio, São Paulo e Bogotá. Através de seus analistas internacionais, o CEO da multinacional do crime chegou à conclusão de que eles precisariam aumentar seus lucros e que, para isso, seria fundamental a ampliação de seus negócios para uma pequena e promissora capital do Nordeste do país. Essa capital chamada Aracaju. E com isso, consequentemente, ocorreria a transferência da sede local de negócios do eixo do Rio-São Paulo
para esse local. Com o voto favorável dos associados da Yakuza, máfia italiana, os cartéis colombianos e mexicanos, foi dada autorização para que o setor operacional determinasse o melhor plano de negócios e o organograma base para que tudo fosse colocado em prática. Dentre os negócios escolhidos pelo grupo estava a distribuição de armas de fogo importadas ilegalmente para as 27 sedes instaladas em todos os estados e no Distrito Federal, que passaria a ser comandada a partir de Aracaju, além do negócio principal, que era o furto de barras de ouro. Porém, algumas questões seriam primordiais para que o negócio efetivamente avançasse. Primeiro, o braço político do grupo deveria emplacar urgentemente o plano de ampliação do Aeroporto Internacional de Santa Maria, transformando-o de fato em um aeroporto internacional e que passasse a receber voos diretos do exterior, o que facilitaria sobremaneira o envio de cargas de lá para cá. Além disso, a estrutura financeira deveria se estabelecer rapidamente, construindo uma cadeia de negócios baseada em atividades que movimentassem diariamente quantias vultosas, de preferência em dinheiro vivo. Daí, sem que a população de Aracaju percebesse, a cidade experimentou um vertiginoso crescimento no número de redes de farmácia, distribuição de gás, locação de veículos, postos de combustível e empresas de prestação de serviço de internet, que eram utilizadas para a lavagem do dinheiro da facção criminosa. Já o braço operacional do grupo ficou a cargo dos perigosos bandidos, Vaso Ruim, Coisa Braba, Mala Sem Alça e Bota Pra Lá, responsáveis por efetuar o planejamento, monitoramento e análise dos desdobramentos da ação de ocupação da cidade de Aracaju e de sua região metropolitana. E para que não houvesse resistência dos grupos criminosos locais, atenção, todas as lideranças foram convidadas com suas respectivas famílias para um fim de semana com tudo pago em um dos mais sofisticados resorts ou inclusive dos Alpes suíços, onde os coaches da facção apresentariam a proposta de adesão ao negócio. Para surpresa do idealizador do projeto, todos os líderes do crime local concordaram com a anexação de suas estruturas criminosas, como também apresentaram importantes sugestões para viabilizar as ações da facção. E dentre as propostas mais importantes estaria aquela que abalaria a estrutura da segurança pública do estado de Sergipe para sempre. Com o apoio dos perigosos bandidos locais, Mangaba, Acerola e Umbu, foi proposto e acatado que o dia D da invasão ocorresse justamente no momento em que a polícia sergipana estivesse praticamente com todo o seu efetivo empenhado nos festejos juninos na capital e no interior do estado. Com isso, eles identificaram uma imensa vulnerabilidade na estrutura de resposta da polícia para ações de maior envergadura. Assim, a data da invasão de Aracaju foi escolhida a dedo. Aracaju seria invadida nas vésperas das comemorações do Dia de São João. Todavia, a atuação do grupo pressupunha o uso de armamento pesado, que viria dos Estados Unidos, camuflado em equipamentos de ar-condicionado e outros maquinários correlatos. Contudo, para que um plano desse porte desse certo e os equipamentos desembarcassem com a tranquilidade em Aracaju, seriam utilizadas duas vias, a via marítima e a via aérea. A via marítima mais simples, uma vez que literalmente não há sistema de monitoramento ou mesmo um plano operacional de policiamento voltado para o acompanhamento efetivo das embarcações que navegam e atracam em águas sergipanas. Mas o forte mesmo do grupo era o transporte via aérea. Para isso, seria necessário liberar um boi de piranha, ou seja, uma isca, para atrair a polícia e a imprensa, para que eles ficassem focados nesse suposto troféu, enquanto ali mesmo, ao lado, milhares de fuzis seriam desembarcados com tranquilidade. E assim foi feito.
Os perigosos bandidos vazaram informação para a polícia e para a imprensa que sabem quem estaria chegando do Rio de Janeiro? A vovó do pó, trazendo 5 quilos de cocaína pura. E além da vovó do pó, eles também enviaram a novinha maconheira, que também seria presa. Essa na rodoviária de Aracaju, com uma criança e um carrinho de bebê. Mas o detalhe que chamou mesmo a atenção foi o fato de o carrinho de bebê ter sua estrutura feita inteiramente de um material sintético à base de aldeídos que fora geneticamente modificado e que, ao ser injetado em altos fornos a pelo menos 200 graus Fahrenheit, o carrinho se transformava em 10 quilos de heroína com altíssimo valor agregado. Ora, com tanto assunto para a imprensa e para a polícia, foi bem fácil desviar a atenção de todos para os fatos secundários e, com isso, tornar possível passar com todo o armamento sem ter qualquer baixa. Mas antes de continuarmos, vamos entender o plano organizado pelos integrantes da facção criminosa. Bem, o objetivo deles seria confundir as autoridades locais, explodindo ao mesmo tempo as principais agências e alguns caixas eletrônicos da cidade. Enquanto isso, uma das equipes invadiria a agência central do Banco do Brasil para subtrair barras de ouro. Observe-se que essa agência não seria atacada, justamente para não chamar a atenção da polícia, e que as agências explodidas se levaria delas a quantidade de dinheiro que desse, que fosse possível levar. E a ação conjunta seria sincronizada e ocorreria no exato momento em que os fogos de artifício anunciassem o início dos festejos na Praça do Forró Caju. De uma só vez, 5 bancos e 10 caixas eletrônicos, situados distantes do centro da cidade, iriam pelos ares. Enquanto isso, os bandidos que estivessem empenhados em levar as barras de ouro fugiriam utilizando-se de lanchas de altíssima velocidade, que estariam aguardando na Ponte do Imperador, e dali seguiriam pelo estuário do Rio Sergipe até atingir o alto mar. E de lá, margeando o litoral, eles chegariam até a foz do rio Vaza Barris, no Mosqueiro. A partir dali, uma outra base de atuação do grupo já estaria aguardando na Croa do Goré. Detalhe, para quem não conhece Aracaju, a Croa do Goré é um banco de areia paradisíaco, encravado no meio do rio Vaza Barris, situado em um ponto estratégico entre o continente e o oceano. Lá, 50 jet skis estariam aguardando para distribuir as barras de ouro em pequenos lotes, que seriam levados para as belas mansões situadas às margens do rio e que foram alugadas pela facção para dificultar o acesso, a interceptação e o rastreamento por parte da polícia. Mas antes de seguirmos com nossa história, principalmente para verificarmos quais ações serão tomadas pela polícia, vamos entender logo os aspectos jurídico-penais das condutas praticadas pelos bandidos da facção criminosa. Inicialmente, conforme o professor Santiago prometeu, devemos lembrar que não existe mais o crime de quadrilha ou bando, que foi substituído pelo crime de associação criminosa, conforme o artigo 288 do Código Penal, passando a ser definido quando associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Anotem esse detalhe, pois é de suma importância. No crime de associação criminosa, exige-se ao menos 3 pessoas. Porém, na hipótese apresentada, pelas circunstâncias que foram conhecidas até aqui, nós deslocaremos o enquadramento da conduta dos integrantes da facção para o crime de organização criminosa, consoante dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850 de 2013. Uma vez que será definida como organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, já destaquem que no mínimo são necessárias 4 pessoas para se poder falar em organização criminosa, ao passo que a associação criminosa
exige apenas 3 integrantes. Nesse sentido, pelo que se sabe, como a facção criminosa estava voltada para a prática permanente do crime de tráfico internacional de armas, previsto no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, com pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa, como também para a prática do crime de furto, do artigo 155, parágrafo 4º, aplicando-se a qualificador especial, em virtude do emprego de explosivo, com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, sem contar o caráter transnacional da organização criminosa. Nesse sentido, além das penas correspondentes às infrações praticadas em tese, os perigosos bandidos também seriam enquadrados por integrarem a organização criminosa, conforme o artigo 2º da 12.850 de 2013, com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Por fim, acrescente-se que tanto o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, quanto o crime de tráfico internacional de arma de fogo são classificados como crimes hediondos, consoante a Lei 8072/90. E, além disso, o próprio crime de organização criminosa, quando direcionado para a prática de crime hediondo, conforme aconteceu em nossa história, por si só também passa a ser denominado como crime hediondo. Mas retornemos aqui para podermos concluir a nossa história. Por outro lado, a polícia, pega de surpresa com essa ação inesperada, estando com todo o seu contingente empregado nos festejos juninos, precisou rapidamente viabilizar uma resposta. E assim que a informação dos ataques em série foi confirmada, o Centro Conjunto de Operações imediatamente acionou os comandantes das diversas instituições envolvidas para que executassem uma reação implacável contra a facção criminosa que buscava se estabelecer aqui em Sergipe. Os analistas de segurança pública traçaram então as estratégias de pronto emprego conjunto das instituições policiais para situações de crise. E esse era um diferencial que os perigosos bandidos não contavam. Eles achavam que invadir um pequeno estado, uma pequena capital do Nordeste, seria fácil. Com a reunião dos serviços de inteligência das polícias que aqui trabalham em conjunto, alguns informes já indicavam a movimentação daquela facção criminosa pela região. E assim, para surpresa geral, um plano de ação estratégico e secreto e inédito no país já havia sido elaborado pelo Centro de Altos Estudos Policiais Avançados e previa a junção em apenas um comando das forças policiais estaduais e federais, além de uma unificação e integração das guardas municipais e de agentes de trânsito, formando um único corpo integrado de segurança pública total. Enquanto a reação das forças policiais estava sendo implementada, já se tinha uma estimativa do montante levado pelos perigosos bandidos. Meus alunos, 1 trilhão, isso mesmo, 1 trilhão de reais em barras de ouro que estavam guardadas na agência principal do Banco do Brasil no centro de Aracaju. E sem contar o montante em dinheiro que foi amealhado das agências e caixas eletrônicos. Mas será que essa articulação conseguirá deter os perigosos bandidos? O contragolpe das polícias irá dar certo mesmo e eles conseguirão evitar as investidas da facção criminosa? Enfim, será que a polícia realmente vai prender os perigosos bandidos? Ou Aracaju seguirá dominada por essa organização criminosa? Por enquanto está 1-0 para os bandidos, mas eu tenho certeza que os policiais de Sergipe, trabalhando em conjunto, irão reagir e desbaratar essa organização criminosa. E vocês não se preocupem, porque eu ficarei atento a todos os desdobramentos desse caso. E assim que tivermos uma novidade, podem deixar que eu conto aqui em nosso canal. E assim, nós encerramos a aula de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí em nosso canal e já vão deixando seus comentários, dúvidas acerca do assunto. E, gente, foi muito bom tê-los aqui comigo hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.